A paz do Senhor para todos que estão conectados com a transmissão ao vivo via Facebook da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério da Serra, a qual temos como presidente o pastor Délio, e aqui em São Marcos, na congregação, o pastor Amazildo. Deus que possa abençoar a todos vocês. Nessa noite nós estaremos lendo a palavra do Senhor. E desde já eu gostaria de fazer uma oração. Em seguida estaremos lendo a palavra de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nesta noite te damos graças, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permite estar à frente desse trabalho, juntamente com todos que estão assistindo, depois de um dia onde passamos, e também diante de todas as lutas, nós louvamos ao Senhor pelas vitórias. Fica conosco, abençoa nesta noite tua palavra que será transmitida. Aqueles que estão conectados estarão ouvindo a tua palavra, Deus. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa adentrar em cada coração, falando para este irmão, esta irmã, este jovem, aquilo, Deus, que ele precisa ouvir nesta noite. Pois sabemos, tua palavra nos afirma que o Senhor conhece as nossas vidas, por dentro, conhece por fora, conhece nossos pensamentos. Portanto, nessa noite que o Senhor possa falar de acordo com a tua vontade a todos os teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, gostaria de convidá-los para a leitura. Está no livro de Mateus, capítulo 11 de Mateus, o versículo 25, que tem aqui o título O Jugo de Jesus. Essa passagem também está registrada no livro de Lucas, capítulo 10, o verso 21 e o verso 22. Muito bem. Mateus, capítulo 11, versículo 25, diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Este é o texto que nós iremos meditar nesta noite, muito conhecido, mas que
nos traz aqui informações preciosas. Aqui a palavra de Deus falando conosco, vindo direto ao nosso encontro. Sabemos, e é do nosso conhecimento, que o Senhor Jesus, ele veio na missão de salvar, na missão de libertar, e em meio a essa missão, o Senhor nos traz aí a cura das enfermidades, a libertação de toda a opressão, a destruição de todas as artimanhas diabólicas. Jesus, ele veio como enviado do seu Pai, do nosso Deus. Porque, na verdade, nós encontramos aqui, irmãos, Jesus nos falando a respeito de uma paz, de uma graça, de um jugo. O jugo, ele traduz uma ferramenta, ele era usado como uma madeira, e nele, às vezes, para homem, mas também até para animais. Eu acredito que vocês que estão conectados ouvindo essa mensagem já viram o boi de canga, que é colocado aquele jugo, e porventura se coloca em 2, e até mais, se precisar, é 4, 6, depende. Mas qual o propósito do jugo? O propósito do jugo é arrastar peso, levar peso. E em muitos casos, o homem também, ele coloca como se fosse uma vara, um pedaço de madeira, às vezes em suas costas, às vezes um ou dois homens, para que possam suportar um determinado peso, para tentar ver se fica mais fácil. E assim, nós vemos que o jugo, ele vem para nos atormentar, o jugo do mundo, o jugo da sofridão, o jugo daqueles que estão debaixo de pecado, o jugo para aqueles que se encontram terrivelmente enfermo, o jugo daquele que não tem alegria, daquele que não tem paz, o jugo daquele que se encontra desenganado. E o Senhor Jesus, ele vem dizendo que ele tem um jugo suave. Aqui no livro de Mateus, capítulo 11, quando chega no versículo 28, nós vemos aqui ele dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, ouvintes, certamente a dor e o sofrimento é muito ruim. Tenho certeza que ninguém quer viver uma vida de sofrimento, de opressão. Tenho certeza que muitos não desejam esta vida.
Jesus sabe disso. Jesus conhece o sofrimento do homem. Jesus conhece a estrutura do homem. Jesus sabe da capacidade de cada um. E quando ele vem oferecendo para nós, dizendo: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele está falando de um evangelho que liberta. Ele está falando de um evangelho suave. E quando ele fala isso, ele também se baseava naquele momento, né? Ali, naquela cidade da Judéia. Ele falava também para o povo que já também, apesar do sofrimento, apesar de tudo, tinha um sofrimento devido tanto fariseus da época, sacerdotes da época, que impunha, que colocava, que exigia do povo que eles teriam que cumprir a lei. Que eles não poderiam viver sem cumprir a lei, e aqueles que, porventura, quisesse desobedecer, seria punido. E essa punição era com as determinações da época. E a pessoa passava pelo julgamento, muitas vezes do sofrimento, porque a lei que foi criada pelo próprio Deus, ainda no tempo lá de Moisés, era apenas para que o povo pudesse entender o que eles deveriam e o que eles não deveriam fazer. Era o manual que eles teriam em mãos. Mas tropeçaram, não conseguiram cumprir a lei determinada. E a coisa só foi ficando difícil. O povo passou a viver uma vida realmente procurando uma melhora espiritual. Graças a Deus que nasceu o Salvador, o Messias, aquele anunciado pelos profetas, livro de Isaías 6. Aquele que é a promessa, tanto de Israel, mas também de nós que éramos gentil. E quando o Senhor Jesus vem e conhece todo o sofrimento do povo, ele passa a oferecer ao povo uma nova vida. Ele passa a mostrar para o povo que ele veio para ajudar a vida de cada um ser transformada pelo seu poder, transformada pela sua graça. Então ele cumpre a lei, os mandamentos, e passa a oferecer um evangelho suave, um evangelho saudável. E aqueles que estavam debaixo do jugo, muitos deles passaram a seguir a Jesus. Nós temos uma passagem bíblica, livro de João, capítulo de número 5, versículo 1 ao 18. Lá fala de um homem, ele era paralítico. Este homem paralítico, ele já sofria há muitos anos.
Só que ele estava paralítico, já tinha 38 anos. Daí, muitos perguntam, quantos anos tinha este homem? A Bíblia não revela quantos anos ele tinha. A Bíblia revela que ele tinha 38 anos de sofrimento. É pouco? Não. 38 anos de sofrimento, a pessoa sofrendo há 38 anos, isso é fácil? Não é fácil. Era um jugo? Era um jugo. Pesado? Sim, um jugo pesado. Um jugo difícil de carregar. Jesus olha para aquele homem com aquele fardo, com aquele jugo pesado, um homem que se encontrava derrotado há muito anos, 38 anos, é muito anos. Tinha perdido talvez a esperança, porque ele tinha esperança de poder entrar em um determinado lugar onde quem entrasse primeiro, uma vez por ano, poderia ser restaurado, curado das suas enfermidades. Ele tinha essa esperança, não conseguindo, certamente que ele já estava desanimado, não devo conseguir mais. Jesus aparece e Jesus tem misericórdia dele. E o Senhor Jesus, ele é o dono da bênção, irmãos. Ele, Jesus, é o dono da cura. Ele não pede para ninguém. Ele não manda ninguém fazer. Ele mesmo é o dono da bênção. Ele mesmo é o dono da cura. É ele mesmo que ordena. E quando ele ordena, a enfermidade tem que sair. E aquele homem foi contemplado. O Senhor perguntou para ele se ele queria trocar o fardo dele. Você quer trocar esse fardo pesado? Eu tenho um fardo mais leve, Jesus falou com ele. Eu tenho um jugo muito mais leve para você. Eu tenho um jugo muito mais suave que essa dor. O homem aceitou. Palavra de Deus, aqui no livro de João, capítulo 5, versículo 1 ao 18, você vai ver essa passagem. Aquele homem, ele é restaurado. Você sabe o que é isso, irmão, ser restaurado? O homem não passou pelo acompanhamento médico. O homem não foi ao hospital da época. O homem não tomou morte nenhum. O homem recebe a palavra e com o poder impactante. Eu gostaria de deixar isso bem claro. A palavra de Deus, ela impacta. Há impacto. O impacto da palavra é muito grande. Nesta noite, nós nos sentimos impactados com a palavra que nós estamos acabando de falar para todos vocês que estão nos assistindo. Por que impactado? Porque nós vemos como se fosse hoje. Aquele homem foi curado, liberto, recebeu um fardo bem mais leve, o jugo bem suave. Porque o jugo de Jesus, vamos repetir aqui nesta noite, o jugo de Jesus, ele é suave. O seu fardo é leve. Por isso, nos sentimos abençoados com este fardo, com este jugo de Jesus. Houve questionamentos. Questionaram. Quem questionou? Na época, os próprios fariseus questionaram para aquele homem que havia sido curado. A questão é, homem, você não está enfermo? Estava, um homem veio aqui e me curou. E começaram a ter questões com este homem a respeito da lei. Jesus apenas disse para o homem, olha, você está agora com fardo e um jugo diferente do que você tinha. Continua a sua vida,
não peques mais. Do jeito que eu fiz para você, continue a viver agora em paz, com alegria, transformado. Agora você tem o meu jugo. Agora você está com o meu fardo. Glória seja dada ao nome do Senhor por este milagre tão poderoso que a Bíblia ela nos revela. Irmãos, Jesus ele começa a trazer para si aqueles que queriam seguir os seus passos. E a cada vez que alguém se manifestava dizendo que havia sido regenerado, curado, liberto, muitos se agregavam a ponto que formou-se grande multidão. E aonde Jesus passava, uma grande multidão seguia o Mestre. Irmãos, no livro capítulo 15 de Mateus, primeiro até o 9, Jesus ele censura aqueles que achavam-se dono da lei e ensinavam não só a lei, mas os preceitos de homem. Eles diziam que o povo que obedecesse ainda à lei seria a condição para que eles fossem salvos. Mas Jesus rebatia dizendo: não, agora mudou tudo. Agora aprendei de mim. Eu sou aquele que estou trazendo uma nova paz. Jesus agora começa a rebater aqueles que ensinavam para o povo que estavam diante de um jugo pesado. E Jesus agora começa a falar com eles: olha, eu tenho coisas boas para vocês. Eu tenho o alimento. Eu tenho a palavra da salvação. Eu tenho a palavra da libertação. Eu tenho a palavra da cura. Irmãos, vamos aqui falar sobre esta palavra. Jesus não apenas diz: aprendei de mim, mas também ele diz: eu sou manso. Eu sou humilde de coração. A palavra manso, ela traduz no termo grego o significado de gentil, de meigo, tranquilo, suave. O salmista, no Salmo 37, 11, ele diz: deleita na abundância da paz. Quando nós nos aproximamos do Senhor, aquela vida perturbada, aquela vida sem paz, aquela vida sem direção, ela acaba. Quando nós nos aproximamos do Mestre, nós encontramos uma nova paz. Quando nós nos aproximamos do Mestre, nós recebemos dele uma graça tão poderosa. Eu creio que você que está nesta noite na tua casa, aí, você não está em sofrimento. O povo de Deus, ele não está em sofrimento. O povo de Deus, ele está passando as lutas
em paz. Acredito que você está em paz aí na tua casa. Acredito que você está vivendo na graça libertadora, no fardo leve, no jugo suave do Mestre. Alguém pode te dizer: o que você está achando de tudo que nós estamos passando neste mundo? Eu não posso sair de casa. A minha idade não permite. Eu estou em um grupo agora, é muito falado, né? Eu estou em um grupo que eu sou proibido de sair. É um grupo de risco. Não, irmãos, os verdadeiros cristãos, nós dizemos que nós temos em nosso coração, em nossa vida, o aprendizado do Mestre Jesus. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele nos dá para todo aquele que se aproxima dEle. Ele garante uma paz de espírito, uma graça poderosa. A Bíblia fala da mansidão. Ela aparece como uma qualidade indispensável na vida do cristão. Está também diretamente relacionada ao ato de se curvar, submeter-se, humildade à vontade de Deus, à vontade do Senhor. E junto dessa mansidão, nós temos também a humildade. Uma pessoa humilde, ela aprendeu com Jesus. Uma pessoa que é humilde, oposto da soberba, da arrogância e do orgulho. Por isso que nesta noite, meu querido e amado irmão que me ouve, amigo que me ouve, nós recebemos esta mensagem nesta noite com muita alegria, para poder transmitir da mesma forma para aqueles que estão ao nosso lado, seja no meio da sua família, seja seu vizinho, seja aqueles que estão distante de você e que te pede uma palavra nos dias de hoje. Qual palavra que nós temos para essa pessoa? O que você pode falar com ele? Eu posso falar para ele: olha, eu tenho uma paz maravilhosa, uma paz tão gloriosa, e eu quero te passar um pouco desta paz. Aprendemos isto através dos ensinamentos do Senhor. Nós lemos a respeito de Mateus capítulo 11, do versículo 25 em diante. Nós temos aqui, irmão, uma palavra também do próprio Jesus, aonde ele, no capítulo 7 de Mateus, no versículo 7 também, o Senhor, isso está em uma das palavras do Sermão da Montanha, onde o Senhor dá vários conselhos, onde ele ensina e administra ali diversas passagens, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Capítulo 7 de Mateus, no versículo 7. Ele fala de uma bondade, a bondade de Deus, a bondade do Altíssimo. Ele ensina o povo, ele direciona o povo como fazer, como eu devo fazer.
ele fala sobre os pedidos daqueles que precisam. Eu preciso nesta noite, acredito que você que está me ouvindo está dizendo, eu também preciso. Então a bondade de Deus, ela transforma esses pedidos em realidade. O Pai Celestial, através do teu Filho Jesus, ele apenas diz para nós, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora, sem precisar pegar senha, sem precisar enfrentar uma fila, ele está dizendo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. No versículo 8, ele diz que aquele que pede, ele recebe, e o que busca, ele encontra, e o que bate, ele se abre. Portanto, ele não só troca o nosso fardo, mas ele nos dá garantia de nos ouvir. Ele nos dá garantia de estar ao nosso lado, de poder guiar os nossos passos. E para que isso? Para que guiar os nossos passos? Para que nós não entremos mais em um jugo pesado novamente. Aquele que saiu do jugo pesado não deve entrar mais, não deve mais se sujeitar novamente a um jugo de desespero. Estou dizendo que aquele que serve a Deus, ele agora não olha mais para trás. Ele recebeu a graça poderosa do Senhor. E essa graça nos ajuda a caminhar. É essa graça que nos ajuda a marchar, a vencer. Nada pode derrubar da minha e da sua vida essa tese. O Senhor, Ele está comigo. Ninguém pode remover essa fé que está em meu coração. Ninguém pode tirar esse fardo leve, este jugo suave. Eu não quero trocá-lo e não vou trocar com o sofrimento, com a tristeza, com a angústia. Porque quando nós deixamos este fardo, quando nós deixamos esse jugo, nós estamos passivos de novo sofrimento. Eu quero vos dizer nesta noite que isto é para realmente aqueles que pensam em si, e se eu parar, e se eu desistir, o fardo, ele será tão pesado, o jugo será tão pesado, a ponto que você não vai aguentar a caminhada. Meus queridos e amados irmãos, lance mão, aproveite, tome posse daquilo que o Senhor já nos deu, da felicidade, da paz, da graça que Ele já nos deu, a capacidade de ser homens de Deus, mulheres de Deus, a capacidade de poder falar com alguém e dizer, creia naquele que pode transformar a sua vida.
Muitos estão precisando de uma palavra nos últimos dias, nesses últimos dias que nós vivemos. E a igreja do Senhor, que é você que está me ouvindo, que já conhece o jugo, que você que já conhece o fardo. Muitos nesses dias, eu tenho recebido telefones, tenho tocado, telefonemas, mensagens, pedidos, de socorro. O que eu posso falar? O que eu posso fazer? Eu me lembro que nos anos de 88, 90, uns irmãos que estavam no Equador, no Chile, eles estavam em telefone quando começou a tremer o lugar que eles estavam lá, um terremoto, alguma coisa assim. E o irmão que estava falando, ele clamou logo falando: orem, porque nós estamos sendo sacudidos aqui, estamos sendo balançados por uma gravidade, e é comum, às vezes isso acontece sempre, nesse lado aí do Chile, Equador, etc., outros países, né? Então o irmão que estava lá ouviu alguém gritar e dizer: em quem que eu vou segurar? Então esse irmão respondeu para ele lá: segura nas mãos de Jesus. Ora, o irmão teve a palavra porque ele, como um servo de Deus, ele estava seguro. Eu pergunto para você nesta noite, você que está aí agora nos ouvindo, você está seguro? Eu estou seguro. Estou seguro de que Cristo, Ele me deu um fardo leve. Esteja seguro disso. Abrace. Esteja nesta noite seguro de que Cristo garante para nós a tranquilidade. Eu não estou seguro. Eu não me sinto seguro. O que está acontecendo comigo? Eu não me sinto seguro. Quem sabe uma libertação. Como? Quem sabe você precisa liberar um perdão para o irmão, para a irmã, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho. Mas é isso, sim, o peso do pecado, ele existe. Mas quando nós nos recorremos ao perdão para o próximo que está ao meu lado, e se eu devo esse perdão, através de Cristo eu perdoo, eu estou dizendo que eu quero o fardo leve de Jesus. Por que que você vai sofrer? Por que que você vai continuar com a dor no seu peito? É mágoa, eu estou com uma mágoa. Essa noite é uma noite que você pode acabar com isso tudo. E para isso, não existe outro remédio. Não tem paracetamol, não tem injeção. Não. Para isso só existe a confissão do perdão. E quando você perdoa esse fardo de Cristo, que é aquele que Ele nos deu, o refrigério dele nos torna novamente feliz, consciente, dever cumprido, podendo ajudar a muitos outros, que estão na fila precisando dessa ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria ainda de deixar aqui no capítulo 7, versículo 12, naquela bondade que nós falamos de Deus.
Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, façais vós, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, como queremos que os homens nos vejam? Como queremos ser enxergados? Queremos ser vistos como verdadeiros servos de Deus. Dispenseiro, somos dispenseiros da graça de Deus. Somos uma dispensa onde o Senhor coloca a graça, a suavidade, o amor, a caridade dentro dessa dispensa, que é eu, que é você que está aqui nesta noite, nessa transmissão online, se alimentando desta palavra que certamente a tua alma deseja. Porque o mundo e a vontade do mundo não nos oferece o que Jesus está nos oferecendo. O mundo não tem o que o Senhor Jesus deixou para nós. Certamente que nesta noite, quando nós terminarmos esta mensagem, estaremos rogando, intercedendo, para que o Senhor permita que você, meu irmão e minha irmã, seja cheio, seja abençoado, seja repleto dessa abundância que se chama frutos do Espírito. Fruto do Espírito de Deus. Que só nos traz alegria, que só nos traz mansidão, que só nos traz a paz. O homem paralítico, ele pôde colocar aquela cama nos ombros, sair, ir para a sua casa, e muitos que conheciam ele, viram aquele homem tinha 38 anos, que estava sofrendo, e agora ele estava indo embora, pegou a tua cama, porque ele obedeceu à voz daquele que pode fazer isto e pode fazer muito mais. Nesta noite, meu querido irmão, conhecedor da palavra de Deus, não sofra mais. Levante a tua cabeça. Erga os teus olhos ao céu. O dono da bênção, aquele que tem o fardo suave, aquele que tem o jugo leve, ele não foi embora. Ele está aí, ele está aqui, ele está conosco, ele deseja muito que você possa entender que ele quer te ajudar. Apenas você tem que dar lugar ao teu Espírito Santo. Você tem que receber do Espírito Santo a palavra-chave. Qual é a palavra-chave? O que eu devo fazer? Medite nessa palavra, pense nela, durma com ela, reflita hoje à noite, reflita amanhã, e aí você vai fazer uma limpeza espiritual, porque o Espírito Santo,
Ele está do teu lado, do nosso lado, para nos ajudar. Nunca para nos derrotar, sempre para nos fortalecer. Que Deus venha abençoar a sua vida nesta noite. Daqui a pouco estaremos orando a teu favor. Que Deus abençoe. Nós estamos sempre nas nossas lives, nós estamos com alguns irmãos também da Argentina. São parentes aqui do nosso presbítero José. Eu quero deixar a minha saudação para os irmãos da Argentina. Assistindo o nosso culto hoje, online, está o pastor Wallace, Deus abençoe, o filho do nosso evangelista Paulo Arnaldo, o Arnaldo. Está, como eu falei com vocês, a irmã Marta Jorge, Deus abençoe, lá na Argentina. A irmã Ana Thompson, a irmã Andréia Oliveira, o evangelista Paulo Arnaldo, a irmã Simone da Rocha Rodrigues, a irmã Fabíola, irmão Hélio, irmã Maria da Ajuda, a irmã Dalva Pereira, o irmão José Henrique, o presbítero José Henrique, presbítero Luiz Carlos Sacramento, está o irmão Antônio Pereira, está o irmão Renato Rocha, a nossa irmã Adenilda Ribeiro, está também a nossa irmã Rosângela, irmã Edna Almeida, está também irmão Gilmar de Jesus. Irmãos, essas pessoas estão nos assistindo, que Deus venha sempre estar abençoando a sua casa, a sua vida, o seu lar. Nós teremos ainda esta semana, na quinta-feira, teremos aqui um trabalho todo especial, um trabalho voltado, na verdade, para a família. Um trabalho de orientação, aonde nós estaremos falando a respeito dos comportamentos financeiros dentro da família. Estaremos trazendo aqui informações importantes dessa organização, como fazer. Estaremos dando para vocês os caminhos e trazendo para vocês como resolver. Então, na quinta-feira aqui, a palestra vai ser através desse próprio canal que nós estamos, né? E vai estar conosco o palestrante, que é o nosso irmão Rafael Noronha, consultor financeiro, tá, irmãos? E ele vai estar falando como planejar as finanças da família. Amanhã é livre, tá? Então, quinta-feira nós já falamos, sexta-feira também, e sábado também é livre. Domingo, pela manhã, a EBD, das 9 às 10. A lição 6, a condição dos gentios sem Deus. Professor, pastor Austin, aqui da nossa igreja do São Marcos 2. E à noite, digo melhor, à tardezinha, 17 horas, das 17 às 18, o culto que será transmitido, e o nosso preletor vai ser o nosso amigo pastor Gilvan Lemes, que é pastor da nossa igreja da Cascata. Ele vai estar conosco aqui trazendo uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Portanto, é isso. Prepare que nós estaremos orando neste momento. Eu te convido a orar, te convido a apresentar diante de Deus as causas, os pedidos de oração, e o Pai Eterno, como nós lemos aqui, capítulo 7 de Mateus, versículo 7.
Ele promete, quando nós pedimos, Ele promete em nos abençoar. Olhe comigo. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento de oração, eu quero te apresentar a cada um dos teus filhos que estão orando comigo. Aqueles que têm apresentado ao Senhor os seus pedidos, aqueles que têm colocado diante do Senhor as suas dificuldades. Deus, eu creio que nesta oração, neste clamor, o Senhor já está atendendo aquele irmão, aquela irmã, que após ouvir esta palavra, está crendo no milagre, na cura, na libertação. Porque nós falamos aqui, Deus, que o jugo do Senhor, ele é leve, que o fardo, ele é suave. E o Senhor veio para transformar, o Senhor veio para dar paz, o Senhor veio para dar alegria. Ainda que o mundo está passando por grandes tribulações, grande luta, mas aqueles que confiam no Senhor, Deus, terão a alegria, a graça e a paz para enfrentar e vencer todas as lutas. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, entregando cada um em tuas mãos, agora e para sempre. Vamos ministrar a bênção para nós terminarmos o trabalho dessa noite. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja com a igreja que aguarda a vinda do Senhor, e todos digam amém. Deus te abençoe.